Doulu Dalu. Volume 9. Capítulo 59. Conexão do primeiro meridiano. Geralmente falando, esse tipo de túnica cerimonial era muito raramente usada por Doulu espirituais e títulos Doulu. Ela representava não apenas seus status, mas também solenidade. Esse tipo de roupa customizada feita exclusivamente só iria aparecer quando duelando um oponente do mesmo nível, ou para ocasiões extremamente importantes. E já que esses três anciãos naturalmente não as estavam usando no momento para lutar contra eles, então isso só podia provar um ponto. Eles estavam dando grande importância aos membros da Academia Sherek. Além disso, esses três anciãos pessoalmente vieram cumprimentá-los na porta. Mesmo que Flender fosse ainda mais arrogante, confrontando circunstâncias como essas ele não conseguia evitar se sentir oprimido. Ele sempre seguiu o lema: para que me dê um X de respeito eu irei dar 10 X de respeito. Com o outro lado revelando uma intenção tão respeitosa, como ele poderia não fazer também uma demonstração? Flender apressou seu passo, alguns passos à frente. Quando ele parou, ele já tinha ambas as mãos fechadas na altura dos ombros, se curvando levemente. Academia Sherek, Flender, Espírito, Coruja, Imperador Espiritual de Batalha do Sistema Agilidade e Ataque do 78º nível, eu os cumprimento senhores. No mundo do Mestre dos Espíritos, esse tipo de ação era a etiqueta de alguém de uma geração mais jovem ao encontrar um sênior. Embora Flender também tivesse mais de 50 anos, encarando esses três anciãos com mais de 80 anos, sua cortesia de júnior não contava como muito. O ancião no centro riu alto, avançando para encontrá-lo com passos largos e abaixando as mãos levantadas de Flender. Não há necessidade de ser tão educado. Diretor Flender, nós estávamos ansiosos para encontrá-lo há muito tempo, realmente há muito tempo. Capaz de obter a orientação de todos os professores da Academia Monstro em pessoa, vocês trazem luz para nossa humilde instituição. Eu sou o cabeça da administração, Meng Shenji, Espírito, Goblin Negro ao quadrado, Doulu Espiritual de Batalha do Sistema Controle do 86º nível. Eu lhe darei as introduções. Meng Shenjin tinha altura média, muito magro, como se ele não tivesse nenhum músculo. Enquanto ele falava sua voz parecia um pouco astutiosa, mas não inteiramente desagradável, causando uma sensação de familiarização. Seu cabelo e barba eram brancos. Embora ele fosse magro, sua aparência era robusta e saudável, com uma coloração avermelhada em sua face. Enquanto falava, Meng Shenji indicou o velho homem à sua esquerda, dizendo: esse é o segundo membro do Conselho de Educação Doulu Espiritual Bai Baoshan ao cubo. Espírito. Fornalha Estrela Celestial elevado a 4, Doulu Espiritual de Batalha do Sistema Defesa do 85º nível. O corpo de Bai Baoshan era o exato oposto de Meng Shenji, não alto, mas extremamente gordo. Tipo 4x de altura e 4x de largura. O tempo todo ele tinha uma expressão sorridente, sua gordura tremendo junto de seu sorriso. Ouvindo Meng Shenji introduzi-lo, ele balançou a cabeça sorrindo para Flender. Meng Shenji indicou o outro velho homem, dizendo: esse é o terceiro membro do Conselho de Educação, Doulu Espiritual Zilin elevado a 5, Espírito. Vinha Céu Azul elevado a 6, Doulu Espiritual Ferramenta do Sistema Controle do 83º nível. Esse terceiro funcionário sênior membro do Conselho de Educação Zilin parecia ser o mais normal de relance. A aparência bem ordinária, apenas uma luz ocasionalmente brilhava em seus olhos transmitindo uma sensação um tanto incomum. Embora Flender já soubesse que eles eram todos Doulu espirituais acima do 80º nível, quando Meng Shenji terminou as introduções ele ainda estava se sentindo admirado. Especialmente porque inesperadamente dois desses três Doulu espirituais eram Doulu espirituais do Sistema Controle. Enquanto todos no mundo dos Mestres dos Espíritos sabiam que o Sistema Poder e Ataque tinha os ataques mais ferozes, o Sistema Controle era o mais difícil de derrotar e também o menos propenso a enfrentar o oponente. A menos que fosse possível conter sua força, em uma situação de 1 contra 1, Mestres dos Espíritos de mesmo nível iriam achar bem difícil prevalecer sobre um Sistema Controle. Flender também apressadamente introduziu os professores da Academia Sherek. Quanto aos 7 demônios da Sherek, eles eram estudantes afinal e ele não disse muito. Mas Flender percebeu que esses 3 senhores do Conselho de Educação estavam ainda mais interessados nos 7 demônios da Sherek do que neles. Meng Shenji disse: não precisa ser educado, finalmente vindo aqui, tratem a academia como sua própria casa. Por favor, entrem. O Conselho de Educação não era esbanjador. Era o exato oposto. O lugar onde esses 3 Doulu espirituais resolviam os assuntos e viviam era excepcionalmente austero. Apenas decorado com os essenciais e com algumas simples plantas verdes. Anfitriões e convidados se sentaram uns em frente aos outros. Como não havia muitas cadeiras no Conselho de Educação, os 7 demônios da Sherek tiveram que ficar de pé atrás dos professores. No momento os olhares de todos estavam excitados. Afinal, sentados à frente deles estavam 3 poderes do nível Doulu espiritual. Em todo o mundo dos Mestres dos Espíritos, Mestres dos Espíritos capazes de cultivar até esse nível eram tão raros quanto penas de fênix e chifres de unicórnios e não lhes faltaria força formidável. Mesmo se eles não pudessem desafiar os céus, eles ainda poderiam facilmente devastar um exército de 10.000 homens. Meng Shenji deixou servos servirem chá e doces, seu olhar passando sobre aqueles 7 demônios da Sherek.
dizendo com um sorriso. Nós ouvidos de Qin Ming que essas crianças derrotaram o time imperador da nossa instituição. Isso é realmente surpreendente. A Academia Monstro é de fato um lugar onde monstros se reúnem. As realizações de Qin Ming já me surpreendem, mas eu ainda não esperava que sua instituição cultivasse tantos gênios. Flender sorriu de canto, dizendo. A Academia Shrek já deixou de existir. Meng Shenji disse firmemente. Não, olhe para essas crianças atrás de você. As realizações delas daqui em diante, até se graduarem com sucesso da Academia Shrek, sempre pertenceram a Shrek. Qin Ming já explicou isso claramente para nós. Todos vindo para nossa humilde instituição dessa vez é uma honra. A menos que todos vocês professores desejem isso, a academia não irá atribuir funções de docência para vocês. Aqui vocês todos terão sua liberdade. Se houver qualquer coisa que vocês precisem, então não hesitem em pedir, contanto que esteja dentro dos limites de minha autoridade, apenas me digam. Flender também tinha poder espiritual acima do 70º nível e naturalmente viu que a sinceridade que esses Dolu espirituais mostraram com certeza não era falsa. Com isso era possível ver o quanto eles desejavam talentos, ao ponto de até mesmo confiar completamente em Qin Ming sem fazer qualquer pergunta. Do lado dos 3 membros do Conselho de Educação, o Dolu espiritual Zilin de repente perguntou. Eu ouvi do professor Qin Ming que na sua instituição há um mestre dos espíritos do sistema controle especialmente extraordinário? Quem seria esse? O grande mestre disse sorrindo calmamente. Talentoso não é o suficiente. Tang-san. Tang-san respondeu dando um passo à frente dos 7 demônios da Shrek, respeitosamente saudando os 3 Dolu espirituais. Saudações 3 professores. Zilin sorriu levemente, o ar ao redor de seu corpo se distorcendo repentinamente. Os outros não sentiram nada, mas Tang-san claramente percebeu que o ar ao redor de seu corpo pareceu solidificar. Enormes flutuações de poder espiritual o envolvendo, seu corpo já estava completamente incapaz de se mexer. Esse poder espiritual era um pouco similar ao poder espiritual de sua grama azul prateada e, embora seu corpo estivesse sendo oprimido, Tang-san pode sentir que não havia malícia nisso. Ele entendeu que isso era apenas o outro lado testando sua força. Sem falar, ele silenciosamente ativou sua habilidade Céu Misterioso, resistindo incessantemente à força invasora. Todos os membros da Academia Shrek naturalmente sabiam o que o Dolu espiritual Zilin estava fazendo. Mas ninguém disse nada. Zilin testando Tang-san era como um exame de admissão. Flender havia previsto que isso iria ocorrer e também deixou esses senhores da Academia Imperial Seldou dar uma olhada em quão extraordinário o discípulo que ele havia criado era. E o olhar originalmente gentil de Zilin gradualmente se tornou surpreso. Com sua força ele imediatamente determinou que o poder de Tang-san estava perto do 33º nível, provando que Qin Ming não os estava bajulando com seus elogios. Mas enquanto o poder espiritual do sistema planta dele também não tinha falhas de compatibilidade com o seu próprio, ele simplesmente não conseguia entender podia ser tão de lidar com esse poder espiritual que estava apenas no 33º nível. Zilin usando seu poder espiritual para sondar sentiu que, embora o poder espiritual de Tang-san estivesse longe de ser tão formidável quanto o seu, ele tinha um tipo de tenacidade infindável. Quando mais pressão ele usava, mais flexível ele se tornava. Além disso, o corpo de Tang-san tinha uma resistência que não pertencia a nenhum mestre dos espíritos do 33º nível. Encarando essa pressão, ele inesperadamente não estava exibindo nenhum sinal de dor. De fato, a pressão que ele estava usando era algo que um mestre dos espíritos do 30º nível deveria achar um pouco difícil de aguentar. O que ele não sabia era que o corpo de Tang-san contentemente aguentando as transformações dos anéis de espírito e do poder espiritual, ao mesmo tempo em que, diferente de mestres dos espíritos comuns, ele também tinha um osso espiritual externo. A potência do osso espiritual da aranha demônio Face de Homem tinha um efeito extremamente significativo para a força, resistência e agilidade dele. Se não, como Tang-san poderia ter guiado os 7 demônios da Shrek em sucessivas vitórias contra inimigos poderosos? Até Dai Mubai estava resignado a não ser seu igual. Esse osso espiritual externo 8 lanças de aranha não tinha seu efeito apenas do lado de fora, sua influência imperceptível era igualmente significativa. A simbólica túnica negra que o Dolu espiritual Zilin vestia não se mexeu e, embora ele simplesmente estivesse sentado ali, Tang-san claramente sentia a pressão ao seu redor aumentar aos poucos. Esse Dolu espiritual era extremamente consciente, com medo de que Tang-san fosse incapaz de aguentar o aumento repentino na força, sob seu controle acurado, seu poder espiritual estava aumentando gradualmente. Uma vez que Tang-san mostrasse sinais de ser incapaz de aguentar, ele também iria imediatamente recuar à força. Tang-san naturalmente também entendeu que esse Dolu espiritual do sistema controle estava testando sua força. Diante de Flender, do grande mestre e dos outros membros da Academia Shrek, ele sabia que ele não estava apenas se representando, mas sim toda a Academia Shrek. Portanto, embora a pressão ao seu redor crescesse cada vez mais e a pressão da habilidade Céu Misterioso dentro de seu corpo também estivesse trabalhando cada vez mais rapidamente, ele não exibiu a menor indicação de dor. Após tantos anos de cultivação, somando aos incontáveis treinamentos e provações, a força de vontade de Tang-san não era algo que um jovem de 13 anos possuiria.
Originalmente ele havia aguentado o processo extremamente doloroso do anel de espírito da aranha demônio face de homem, como ele poderia se render tão facilmente agora? Secretamente apertando os punhos sob suas mangas, a face de Tang San não mudou, sua expressão nem humilde nem arrogante. Junto com o funcionamento de sua habilidade céu misterioso, gradualmente surgiu uma leve camada de névoa branca ao redor de seu corpo, liberando uma leve fragrância. À medida que a força interna circulava, ela se fundia completamente com as propriedades da grama azul prateada. Enquanto a pressão crescia cada vez mais, o Dolu espiritual vinha céu azul Zilin ficava cada vez mais impressionado. Ele realmente era uma criança de apenas 13 anos. Como ele poderia não ver que Tang San estava usando força de vontade combinada com sua força física para aguentar a pressão do poder espiritual? Mas até agora ele inesperadamente ainda não havia sido capaz de obrigar essa criança a liberar seu espírito. Tang San já havia superado muito suas expectativas. Todas as pessoas têm o desejo de vencer, e Dolu espirituais não eram exceção. Somando a competitividade e a curiosidade, quando enfrentando esse gênio, Zilin não pôde evitar querer ver até onde iam os limites dessa criança. Vendo Tang San assentir levemente, a túnica de Zilin não mais flutuou com poder espiritual, ao invés disso silenciosamente voltou ao normal. Vendo isso, os outros dois Dolu espirituais ao seu lado não puderam evitar ficar surpresos. Os três já estavam juntos há muito tempo. Naturalmente eles entendiam quanto poder espiritual Zilin estava usando no momento. Os dois Dolu espirituais não puderam evitar exibir uma expressão preocupada. Embora eles soubessem que Zilin era uma pessoa que iria agir apropriadamente, apenas a chance de machucar essa criança era ruim. Mas rapidamente a preocupação dos dois Dolu espirituais se tornou admiração. Tang San simplesmente permaneceu de pé ali como uma montanha elevada. Embora a pressão continuasse aumentando, ele não se moveu realmente, apenas sua expressão gradualmente ficou mais forçada. Nem mesmo o espírito já havia sido forçado para fora, isso foi o que os três Dolu espirituais pensaram ao mesmo tempo. Como isso era possível, Zilin tremeu internamente por um instante. Ele sabia muito bem quanto poder espiritual ele estava usando. Mesmo um ancião espiritual do 35º nível definitivamente já teria sido forçado a liberar seu espírito. Além disso, eles não estariam tão calmos quanto esse jovem. Se falando de exibir uma expressão invariável ou força de vontade firme, à medida que a pressão alcançasse certo nível, ela não seria algo que apenas força de vontade fosse capaz de aguentar. Geralmente falando, para mestres dos espíritos inferiores aguentarem a pressão direta de poder espiritual de mestres dos espíritos de altos níveis, mestres dos espíritos capazes de suportar 2/3 de seu próprio nível já eram extraordinários e, se eles fossem capazes de aguentar seu próprio nível de poder espiritual, então eles já tinham uma força de vontade extraordinariamente convicta. Mas isso também era em condições onde eles tinham que liberar seu espírito. Além disso, se eles fossem mestres dos espíritos besta, a assistência para o seu próprio corpo era muito maior para mestres dos espíritos besta do que para mestres dos espíritos ferramenta. A vantagem de mestres dos espíritos ferramenta estava em ser capaz de fazer o uso de armas. Pela introdução de Qin Ming, esses três Dolu espirituais sabiam que Tang San certamente era um mestre dos espíritos ferramenta. Mas um mestre dos espíritos ferramenta capaz de suportar pressão excedendo seu poder espiritual em 10% e, ainda mais, sem liberar seu espírito. Isso era apenas muito inconcebível. Junto com as flutuações de poder espiritual no ar gradualmente se tornando mais intensas, Flender, Zhao Wuji e os outros gradualmente também ficaram nervosos, se sentando de forma ereta, encarando Tang San fixamente por medo de que algum acidente fosse ocorrer. Apenas o grande mestre continuava recostado em sua cadeira, bebericando seu chá, observando a cena calmamente sem o menor traço de preocupação. Ninguém entendia melhor a força de Tang San do que o grande mestre. Ele era perfeitamente capaz de calcular o limite de Tang San nas circunstâncias atuais. Agora ele não havia nem mesmo liberado seu espírito, naturalmente ele não estava perto de seu limite. Podia até se dizer que ainda havia uma distância considerável até seu limite. O grande mestre também sabia que o poder de Tang San era excepcional, recheado de tenacidade assim como sua grama azul prateada. Isso não era óbvio em uma luta, já que resistência frequentemente aumentava a capacidade de prolongar a luta. Mas enfrentando esse tipo de pressão crescendo constantemente, esse aspecto de seu poder espiritual tinha espaço o suficiente para aparecer. A pressão do poder espiritual que Zilin liberou já havia aumentado além do 35º nível para o 36º nível, logo seguida pelo 37º, 38º e 39º. Quando a força da pressão de seu poder espiritual finalmente chegou perto do 40º nível, Tang San finalmente revelou um traço de sofrimento. Sua face mostrou uma leve mudança e com algum esforço ele levantou sua mão direita. Luz azul piscou e grama azul prateada eclodiu de sua mão como plantas florescendo, movendo o ar, formando uma enorme gaiola ao redor de Tang San. Florescendo com um roxo azulado lustroso, toda a grama azul prateada balançando no ar. Com cada movimento o ar produzia um tipo de sensação peculiar, como se até mesmo o ar se movesse ritmicamente com ela. O Dolu espiritual Zilin foi quem sentiu isso mais claramente. No momento em que Tang San liberou a grama azul prateada, ele se sentiu como se tivesse sido aliviado de um fardo. Quando ele estava se preparando para recuar seu poder espiritual, terminando esse teste,
A grama azul prateada de Tang San realizou essa cena bizarra diante dele. Na gaiola arredondada cercando Tang San, entre cada filamento de grama azul prateada havia apenas pequenas fendas. Junto de cada oscilação gentil, Zilin ficou surpreso ao descobrir que a pressão que ele emitia parecia estar empurrando alguma coisa elástica. Junto com os leves movimentos da grama azul prateada, a pressão que ele impôs sobre Tang San enfraqueceu bastante. Para ser mais preciso, era como se a pressão que ele impôs sobre Tang San tivesse sido reduzida. Essa criança inesperadamente tinha tantas surpresas. As expressões de admiração dos 3 Dolu espirituais aumentaram gradualmente. Na verdade, até o próprio Tang San não sabia por que a grama azul prateada estava agindo assim. Na superfície ele podia parecer excepcionalmente resoluto, mas de fato, enfrentando a pressão de poder espiritual do 40º nível ele já estava com dificuldades para respirar, apenas suportado pela sua recusa a deixar a Academia Shrek perder moral. A grama azul prateada foi liberada quando ele se tornou completamente incapaz de aguentar. A atual forma e os movimentos da grama azul prateada eram completamente involuntários. Mas com aqueles movimentos rítmicos, Tang San imediatamente sentiu a pressão diminuir consideravelmente. Em sua mente imediatamente surgiu um tipo de técnica para alavancar força excepcionalmente formidável. 4 Liang empurrando Miu Jin. 4 Liang empurrando Miu Jin era uma habilidade marcial comumente usada do mundo anterior de Tang San e ele naturalmente a conhecia. Mas ele não entendia bem o porquê sua grama azul prateada iria de repente exibir sua habilidade marcial por si mesma sem seu controle meticuloso. Sentindo isso, Tang San de repente descobriu que havia muitas partes de seu espírito que ele ainda não entendia. Com a pressão diminuída, a expressão de Tang San naturalmente também voltou ao normal. Mas essas circunstâncias fizeram o Dolu espiritual Zilin refrear sua intenção de parar o teste. A pressão de poder espiritual aumentou mais um passo e dessa vez ela também ficou mais forte num passo mais rápido do que antes. 4 Liang empurrando Miu Jin era de fato possível, mas e que tal 10 Miu Jin? Como eles seriam empurrados? Com essa pressão rapidamente aumentando, Tang San ficou consciente de como as bordas externas dos canais de energia dentro de seu corpo pareciam explodir, seu corpo inteiro em dor extrema, sua pele finalmente se enchendo de sangue. À medida que a habilidade Céu Misterioso trabalhava cada vez mais rápido, os canais de energia dentro de seu corpo iriam causar uma dor extrema com cada colisão. Os movimentos da grama azul prateada o cercando também ficaram cada vez mais rápidos, mas no final sua habilidade de dispersar poder espiritual era limitada. Porém, impedidos pela grama azul prateada, todos do lado de fora eram incapazes de ver Tang San, apenas pensando que Tang San ainda estava resistindo firmemente. Eles não sabiam que no momento sua face já estava vermelha, finalmente alcançando um nível perigoso. A atual pressão de poder espiritual já estava no 45º nível. Aguentar? Eu ainda posso aguentar. Tang San constantemente dizia a si mesmo, ajeitando suas costas numa posição ereta. À medida que o poder espiritual continuava a aumentar, o corpo de Tang San também finalmente alcançou seu limite. Agora já era difícil para ele mover um dedo. Mas nesse momento, Tang San de repente sentiu como se alguma coisa tivesse se despedaçado dentro dele. Logo em seguida, a habilidade Céu Misterioso originalmente circulando rapidamente de repente desacelerou e, nesse momento toda a pressão pareceu fluir para fora de suas costas numa fração de segundo, sendo drenada para fora num instante. A grama azul prateada o cercando se espalhou para todo lado. O corpo inteiro de Tang San tremendo momentaneamente, sua aparência mais uma vez visível para todos. Porém, quando eles o viram, eles não puderam evitar encarar alarmados. Agora o corpo de Tang San inesperadamente havia inchado e em suas costas o osso espiritual externo 8 lanças de aranha já estava liberto e agitado. As lustrosas 8 lanças de aranhas roxas se moviam suave e ritmicamente atrás de Tang San como asas. Aquele padrão em forma de teia de aranha havia aparecido na testa de Tang San e dessa vez estava especialmente claro. A expressão de Tang San estava relaxada, inspirando naquela camada de névoa branca ao seu redor pelo nariz como rios fluindo para o mar e novamente a expirando por sua boca. Com cada repetição, a névoa branca parecia aumentar um pouco e o corpo de Tang San também iria expandir ainda mais. Osso espiritual? Os 3 Dolu espirituais da Academia Imperial Seldou praticamente simultaneamente gritaram alarmados. Zilin imediatamente parou de pressionar Tang San. Eles naturalmente viram que Tang San já havia chegado ao seu limite. Aumentar a pressão poderia até matá-lo. As pontas das 8 lanças de aranha gradualmente se tornaram brancas. Essa cor branca estava escorrendo de dentro delas. O corpo de Tang San não havia realmente mudado por causa do desaparecimento da pressão externa, ainda constantemente inalando e exalando aquele vapor branco. Muito obrigado por ajudar com a finalização do Lu espiritual Zilin. O grande mestre se levantou com um sorriso em sua face, se curvando para Zilin. Zilin encarou sem reação. Finalização? Finalização de quê? Mesmo como um formidável mestre dos espíritos do nível do Lu espiritual ele não entendeu qual era o problema com o corpo de Tang San agora e ainda estava nervoso internamente. O grande mestre sorriu levemente, dizendo: desde que essa criança obteve esse osso espiritual externo, embora sua força tenha aumentado muito, ele nunca foi capaz de realmente se harmonizar com ele. Sob a pressão do Dolu espiritual Zilin,
Eu acho que dessa vez ele finalmente está se fundindo com seu osso espiritual externo, deixando nenhuma separação para trás. O osso espiritual externo está se tornando parte de seu corpo e não mais externo. Ouvindo as palavras, osso espiritual externo, os 3 Dolu espirituais praticamente simultaneamente se levantaram de seus assentos e Qin Ming pulou como se ele tivesse queimado sua bunda. Os 3 Dolu espirituais olharam uns para os outros. A compreensão deles claramente era incomparável ao que Qin Ming era capaz e eles instantaneamente perceberam que as 8 lanças de aranha nas costas de Tang San eram um osso espiritual ao invés de um espírito. Mas eles ainda não haviam esperado que ele fosse na verdade um osso espiritual externo. Eles podiam sentir seu poder apenas pela atmosfera liberada pelas 8 lanças de aranha. Uma criança de apenas 13 anos, que ainda não havia saído do 30º nível de poder espiritual, mas já possuía um osso espiritual externo, aquele objeto segundo apenas para um anel de espírito de 100.000 anos na lista de desejos de todos os mestres dos espíritos. O que isso significava? Que tipo de potencial era esse? Embora seu espírito fosse apenas uma grama azul prateada. Isso realmente é um osso espiritual externo? A voz de Meng Shenji tremeu severamente. O grande mestre assentiu, dizendo: Eu tenho certeza. Porém, eu peço ao conselho que mantenha isso em segredo. Embora o osso espiritual externo já esteja fundido ao corpo de Tang San e não será liberado após sua morte como outros ossos espirituais, mas entesourar um anel de jade pode se tornar um crime até para um homem inocente. Eu ainda não desejo que ele enfrente oponentes muito formidáveis enquanto ele amadurece. Nós entendemos. Não se preocupe. Nós juramos por nossos espíritos que com certeza não iremos divulgar isso para ninguém. A expressão nos olhos de Meng Shenji era de gratidão. A razão era bem simples. O grupo da Shrek não havia ocultado o assunto do osso espiritual externo de Tang San deles. Apenas isso provava o quanto eles davam valor à Academia Imperial Seldou. Como um osso espiritual externo era muito precioso. Se algum formidável mestre dos espíritos viciosos soubesse disso, ele com certeza não deixaria Tang San ter tempo de crescer. De fato, como o grande mestre poderia ser uma pessoa tão descuidada? Muito antes de até mesmo vir para a academia ele investigou cuidadosamente a Academia Imperial Seldou. Esses 3 Dolu espirituais eram reverenciados no mundo dos espíritos como senhores de bom coração, senão ele não teria exposto o segredo de Tang San tão facilmente. Calor, isso era tudo que Tang San sentia agora. A sensação desconfortável da pressão já havia desaparecido completamente. Agora ele só se sentia como se estivesse assando em um forno alto, um pouco similar à sensação de quando absorveu o anel de espírito da aranha demônio Face de homem. Mas o sofrimento era muito menor comparado ao daquela vez. Apenas o calar abrasador e sem a dor. Embora a circulação da força interna da habilidade Céu Misterioso tivesse desacelerado consideravelmente, com cada revolução ela se tornava mais grossa e parecia constantemente atacar alguns canais de energia particularmente. A sensação de algo se despedaçando que Tang San teve antes parecia ser o resultado de um canal de energia se conectando. No momento de maior pressão, Tang San não havia percebido a luz negra brilhando em sua palma esquerda, mas ele ainda teve a sensação de grande força explodindo de dentro de seu coração. Se não fosse por aquela sensação do canal de energia se conectando, talvez seu outro espírito tivesse aparecido. Agora Tang San não tinha a capacidade de pensar sobre isso e estava apenas aguentando o choque daquele calor fluindo. Dentro dele a habilidade Céu Misterioso parecia absorvê-lo. Com cada revolução Tang San iria se sentir um pouco mais confortável. Portanto ele só podia continuar o processo. Depois de um breve instante de choque os 3 Dolu espirituais gradualmente se acalmaram. Mas Qin Ming claramente não tinha todas essas qualidades interiores e ainda estava extremamente agitado. Meng Shenji expirou longamente. Eu realmente não esperava que no nosso mundo dos mestres dos espíritos haveria tal gênio. Eu estou realmente feliz de encontrar com todos vocês hoje. Flender igualmente soltou a respiração, lançando um olhar inquisitivo para o grande mestre. Esse levemente assentiu para ele, indicando que não havia problema com Tang San. Flender então disse para Meng Shenji: Nós não nos atrevemos a tomar o crédito pelas habilidades dessa criança. Ele é o discípulo direto do grande mestre. Além disso, seu próprio talento inato é excepcionalmente extraordinário. Na história da nossa Academia Shrek, essas 7 crianças são todas as mais abençoadas pelos céus. Não apenas Tang San, mas cada um dos outros também tem seu próprio talento. A razão pela qual nós escolhemos vir para a Academia Imperial Seldou não é para que seus talentos sejam enterrados, mas com esperança de que aqui eles possam ser capazes de desenvolver completamente seus talentos com os melhores ambientes de cultivação. Eles são a última classe da Academia Shrek e, como diretor, eu realmente espero um dia ver suas habilidades como títulos Dolu, ultrapassando muito minhas próprias realizações. Nesse momento os olhos de Flender não tinham nenhum traço de desonestidade, cheios de sinceridade. E os outros 6 demônios da Shrek atrás dele ouvindo as palavras de Flender tiveram uma sensação estranha. Eles descobriram que o Flender diante deles parecia ter se tornado ainda mais velho. A silhueta de suas costas passando um sentimento de solidão. Sim, como um diretor, tendo trazido seus discípulos para outra academia para cultivar, para uma pessoa arrogante como Flender, como seu coração poderia realmente estar tranquilo? Mesmo que ele nunca mostrasse isso, como seu mundo interno poderia estar sereno? Meng Shenji assentiu para Flender. Diretor Flender, fique tranquilo.
Nós três garantimos a você que nós iremos prover essas crianças com as melhores facilidades de cultivação daqui, com o melhor de nossas habilidades. As melhores facilidades de cultivação e qualquer outra coisa que você desejar. Mesmo se no futuro eles não quiserem lutar pela Academia Imperial Seldou, isso ainda não importará. Apenas imagine, um dia, quando eles estiveram no topo do mundo dos mestres dos espíritos, se seus registros houver o nome da Academia Imperial Seldou, isso já é o suficiente para nos satisfazer. Flender se levantou, se curvando de forma cortês para os três Doulu espirituais. Obrigado, senhores. Vendo essa cena, o grande mestre finalmente exibiu um sorriso, dizendo internamente: Flender, ó Flender, se eu já não tivesse claramente entendido a natureza desses três membros do conselho, eu o teria trazido aqui. O que quer que tenha acontecido no passado, no meu coração você ainda é meu irmão mais velho, é claro que eu desejo que você gaste seus últimos anos confortavelmente. Apóstrofo. Nesse momento, um longo grunhido atraiu a atenção de todos. Há tempo de ver Tang San liberar uma densa névoa branca, não mais leve como antes, como se tivesse se solidificado. Expirando pela boca, novamente inalando pelo nariz, o tom vermelho na pele de Tang San já havia desaparecido completamente, assim como o inchaço. Parecia que ele havia voltado inteiramente ao normal. À medida que a névoa branca foi completamente inalada, Tang San gradualmente abriu seus olhos. Nesse momento, para todos na sala do conselho eles pareciam com um par de estrelas frias. Embora aquela brilhante luz fria tivesse cintilado apenas por um momento e então tivesse desaparecido, todos viram que Tang San estava diferente de antes. As 8 lanças de aranha recuaram para dentro das costas de Tang San no tempo de uma respiração. Comparado a antes, essa velocidade era várias vezes mais rápida. Infelizmente, as roupas em suas costas estavam em pedaços. Essa talvez fosse a única falha das 8 lanças de aranha. Alguém econômico como Tang San ainda lamentava a perda das roupas. Tang San percebeu a atenção de todos nele e primeiro calmamente se curvou para os 3 Doulu espirituais e sem dizer nada, com uma expressão sincera andou até ficar atrás do grande mestre. Agora Tang San basicamente não tinha capacidade mental de sobre para qualquer conversa, sua mente inteira estava focada em seu corpo. Quando surgiu aquele som de despedaçamento, ele estava sob uma enorme pressão de poder espiritual e naturalmente não sabia o que havia mudado. Mas agora, após ficar sóbrio, ele imediatamente reconheceu a diferença. Primeiro de tudo, seu poder espiritual havia aumentado um nível e ainda mais importante, todos os seus atributos físicos pareciam ter aumentado. Esse aumento não era um resultado que apenas o aumento de um nível de poder espiritual poderia causar. Basicamente isso aconteceu porque sob aquela tremenda pressão ele havia aberto um canal de energia. Esse canal de energia não apenas permitiu que as 8 lanças de aranha se fundissem perfeitamente a ele, mas ao mesmo tempo, causou uma mudança significativa em seu corpo. Poder espiritual no 34º nível, ainda assim seus atributos físicos deviam passar dos de alguém do 40º nível. Em relação à abertura desse canal de energia, talvez até o grande mestre fosse incapaz de explicar o motivo, mas Tang San entendia isso bem claramente sozinho. Porque isso estava descrito nos registros dos misteriosos tesouros do céu como os 8 meridianos extraordinários elevado a 7. Nos registros dos misteriosos tesouros do céu estava explicitamente indicado que se os 8 meridianos extraordinários se conectassem em um caminho, a habilidade céu misterioso seria grandemente beneficiada e um dos principais critérios para a conclusão da habilidade céu misterioso, além de alcançar o 8º nível, era abrir todos os 8 meridianos extraordinários. Estava descrito nos registros dos misteriosos tesouros do céu que uma pessoa que conectasse os 8 meridianos extraordinários, quer no céu ou no inferno, se tornaria onipotente. Embora essas fossem apenas simples palavras, elas amplamente provavam o quão enorme poderia ser o efeito de abrir completamente os 8 meridianos extraordinário. O entendimento de Tang San dos 8 meridianos extraordinários vinha dos registros dos misteriosos tesouros do céu, onde eles estavam descritos de forma extremamente detalhada. Os 4 membros tinham 8 pontos de acupuntura: sequência quebrada, ravina negra, passagem interna, passagem externa, mar brilhante, receptáculo ampliado, imperador amarelo e pés negligenciando as lágrimas, separadamente guiando aos 8 meridianos: o meridiano diretor, o meridiano governador, o meridiano de conexão Yin, o meridiano de conexão Yang, o meridiano do calcanhar Yin, o meridiano do calcanhar Yang, o meridiano penetrador e o meridiano da cintura. Significando que esses pontos de acupuntura separadamente podiam conectar a cabeça, face e torso aos 8 meridianos extraordinários elevado a 8. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.